Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 28 de abril. Nessa edição você vai ver que Bolsonaro sancionou o projeto que permite que empresas contratem leitos de UTI para o SUS. Os Estados Unidos liberaram a entrada de estudantes brasileiros. E os americanos que já estão imunizados contra a Covid podem sair de casa sem máscara. A CPI da Covid no Senado tem Omar Aziz na presidência e Renan Calheiros como relator. E um show teste na Espanha não teve sinais de contágio pela Covid. O presidente Jair Bolsonaro assinou novas medidas provisórias para permitir a redução de jornada e salário dos trabalhadores. As medidas têm o objetivo de garantir a manutenção de empregos na época da pandemia. É a reedição do BEM, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. No ano passado, o governo gastou 33 bilhões e meio de reais que garantiram mais de 10 milhões de acordos entre empresas e trabalhadores. O resultado foi considerado bem-sucedido, tanto que o Brasil terminou 2020 com saldo positivo da abertura de 142 mil novas vagas, com registro em carteira. Este ano o programa deverá durar 4 meses. A expectativa é de um gasto de 10 bilhões de reais para complementar os salários que foram reduzidos. Entre as principais mudanças, para todos os empregados, incluindo domésticos, temporários e aprendizes, está a redução da jornada de trabalho. Os salários poderão ser diminuídos em 25%, 50% ou 70%. Dependendo do caso, será possível a suspensão total do contrato. Nestes casos, a empresa paga o que ficou acertado com o sindicato da categoria e o governo completa a renda. A expectativa é de um gasto de 10 bilhões de reais. Para as empresas, haverá a possibilidade de antecipar férias, dar férias coletivas e adotar o teletrabalho. Em alguns casos, será permitido suspender os depósitos do fundo de garantia, mas quando acabar o prazo, o saldo terá de ser atualizado. Uma terceira medida provisória deverá abrir um crédito extraordinário fora do teto de gastos, para que o programa BEM não estoure o teto. Em princípio, as regras terão 4 meses de validade, mas já foi avisado que, se necessário, o prazo poderá ser prorrogado. A lei que cria o programa Proleitos foi sancionada com alguns vetos. O objetivo do texto é abrir mais unidades de internação para pacientes com Covid. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que disponibiliza mais unidades de internação com a instituição do programa Proleitos. A proposta possibilita às pessoas e empresas a contratarem leitos clínicos e de terapia intensiva da rede privada em favor do Sistema Único de Saúde para atendimento de pacientes com Covid-19. A lei foi sancionada por um veto parcial, por inconstitucionalidade e interesse público, no dispositivo que previa que as pessoas físicas e jurídicas que aderissem ao programa Proleitos poderiam deduzir o valor investido do seu imposto de renda. Estabelecia ainda que o impacto orçamentário decorrente dessa lei fica limitado a 2 bilhões e meio de reais. Também foi vetado o dispositivo que determinava que seriam suspensas as cirurgias eletivas nos hospitais públicos e privados sempre que os leitos atingissem a taxa de ocupação de 85%, com exceção dos procedimentos relacionados à oncologia e à cardiologia. A CPI da pandemia vai se reunir amanhã para definir o plano de trabalho. Já está definido que ex-ministros da Saúde serão ouvidos e Luiz Henrique Mandetta vai ser o primeiro. Ontem a CPI foi instalada com a eleição do presidente e do vice. Omar Aziz e Randolfo Rodrigues foram eleitos. E a relatoria da CPI, depois de muita polêmica, ficou com Renan Calheiros. Com 8 votos entre 11 membros da CPI da pandemia, Omar Aziz foi eleito presidente da CPI. Ele derrotou Eduardo Girão, que também saiu candidato para presidir a comissão. Randolfo Rodrigues foi eleito vice-presidente e, vencendo obstáculos judiciais e pedidos de impedimento de outros senadores, Renan Calheiros foi escolhido relator. A Justiça Federal do DF chegou a determinar que o senador não ocupasse o cargo de relator, mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou a decisão. O vice-presidente do TRF1 considerou que a decisão foi uma interferência indevida. A ação movida pela deputada Carla Zambelli questionava a parcialidade de Renan à frente da CPI, por ele responder ações na Justiça e ser pai do governador de Alagoas. Não existe senador pela metade aqui. Todos nós somos senadores por completo.
E o senador Renan, ele tem colocado uma coisa que é verdadeira. O estado de Alagoas, se o senador Renan não pode fazer parte de uma CPI, ele não é senador. Só quem não pode fazer parte de uma CPI, senadores. A segunda questão, senador Jorginho, eu acho que essa discussão ela já está muito madura em relação à própria sociedade. Nós estamos aqui malhando em ferro frio. Veja bem, senador Jorginho, o senador Renan deve ter votado a PEC da guerra. Votou? Deve ter votado. Votou ajuda para os estados e municípios? Votou. Se ele é suspeito, ele não deveria ter votado ajuda para os estados e municípios, porque ele está beneficiando o estado de Alagoas também. Que é meu papel. Né? Que é o papel do senador. Sobre essa questão, senador Jorginho, eu me sinto bastante constrangido em dizer para Vossa Excelência que eu não vou acatar a sua questão de ordem e eu vou indicar o senador Renan Calheiros como relator da CPI da Covid. A CPI da pandemia irá se reunir 2 vezes por semana. O próximo encontro será na quinta-feira para definir o plano de trabalho. Os senadores terão 90 dias para concluir a investigação. Os membros da CPI já estão apresentando requerimentos para solicitar informações e documentos específicos. Os ex-ministros da Saúde serão ouvidos pela CPI. O primeiro deve ser Luiz Henrique Mandetta. Segundo o presidente da CPI, senador Omar Aziz, a conversa com ele já está marcada para a próxima terça-feira. Eu acho que o primeiro desafio da Comissão Parlamentar de Inquérito é verificar uma maneira, seja qual for, para destravar a vacinação, para que o nosso país, recuperando o tempo perdido, possa ter acesso a vacinas e a insumos, para que a gente possa rapidamente cumprir esse calendário. E, paralelamente, a Comissão Parlamentar de Inquérito vai investigar se, por ação, omissão, dissídio ou irresponsabilidade, alguém colaborou para que essa matança avançasse, né? E nós vamos apurar isso, mas vamos apurar com profunda responsabilidade, com critério. O relator Renan apontou algumas ações imediatas, já requereu um conjunto de informações nessa primeira reunião que devem ser prestadas à Comissão Parlamentar de Inquérito. Já apontamos quais os primeiros que devem ser ouvidos: os ex-ministros Mandetta, Tache, Pazuello e o atual ministro da Saúde, além do presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A partir desses depoimentos, talvez seja até necessário pedir oficialmente do governo esse roteiro. O roteiro mencionado por Randolph diz respeito a uma lista de possíveis acusações que podem ser feitas ao Poder Executivo durante a apuração da CPI. A lista foi elaborada pelo próprio governo federal para preparar a defesa da equipe do presidente. O objetivo da CPI da pandemia é apurar como os recursos federais foram aplicados no enfrentamento da Covid no Brasil, em especial, possível omissão do governo federal na crise sanitária no Amazonas. A comissão teve que ser instalada após determinação do Supremo Tribunal Federal, provocado pelos senadores Jorge Cajuru e Alessandro Vieira. Sobre o relatório mencionado na reportagem, em nota, a Casa Civil da Presidência da República informou ser função da pasta fazer a coordenação interministerial relacionada às ações de enfrentamento à pandemia. O Ministério ainda disse que é natural reunir dados e números para esclarecer questionamentos dos senadores e desmentir narrativas falsas. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, recebeu alta ontem do Hospital Sírio-Libanês. Covas estava internado desde o último dia 15 para tratar novos tumores no fígado e a formação de líquido nos pulmões. O prefeito foi submetido a sessões de quimioterapia e imunoterapia. Segundo o boletim médico, Covas pode retomar as atividades, mas por enquanto não deve participar de agendas públicas. O tratamento vai prosseguir com novas aplicações a cada 2 semanas. O balanço da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos aponta que o mundo já tem 148 milhões e 763 mil casos confirmados de Covid desde o início da pandemia. 3 milhões e 136 mil pessoas morreram. A Índia registrou um novo recorde de novos casos de Covid. Foram 360 mil em 24 horas. O dia começou bem frio e com geada no sul do país. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo em todo o Brasil.
Nesta quarta-feira, a frente fria vai se afastar para alto mar na altura da costa do sudeste, mas a circulação de ventos ainda colabora para o aumento da instabilidade entre o Espírito Santo, Zona da Mata de Minas e Rio de Janeiro. Nessas áreas pode chover a qualquer hora, assim como na costa de São Paulo e no litoral do Paraná. Na região da Grande Curitiba, no Vale do Itajaí e na capital paulista, o dia será marcado por sol entre muitas nuvens, mas não chove. Por causa da atuação de uma massa de ar frio, o dia deve começar com geada nas áreas mais altas das Serras Gaúcha e Catarinense. Nas demais áreas da região sul, no interior de São Paulo, centro-oeste de Minas, Goiânia e entre as capitais Cuiabá e Campo Grande, o sol ainda predomina e não chove. Algumas pancadas acontecem entre a tarde e a noite na Grande Belo Horizonte, na região do Distrito Federal e em várias áreas da região norte e nordeste, inclusive nos estados do Tocantins e Maranhão. As áreas de instabilidade persistem entre o interior do Pará e o Amazonas, onde chove forte a qualquer hora. As pancadas também serão persistentes entre as capitais Aracaju e Maceió. Já na região de El Salvador, em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e em grande parte do Ceará e do Piauí, o dia ainda será marcado por sol, apenas com chuva passageira. A temperatura mínima prevista nesta quarta-feira é de 14 graus na região de Florianópolis e de apenas 12 graus em Porto Alegre. Máxima de 27 graus em Belo Horizonte, 23 graus em São Paulo e 26 graus no Rio de Janeiro. Depois do intervalo, você vai ver que os Estados Unidos liberaram a entrada de estudantes e jornalistas brasileiros. A gente volta com os detalhes daqui a pouco. Estamos de volta às 8h45 no horário de Brasília. O país já tem mais de 395 mil mortes pela Covid-19. Cerca de 70 mil casos da doença foram confirmados em apenas um dia. O Ministério da Saúde registrou mais 3.086 mortes pela Covid em 24 horas. O país tem agora 395.022 vítimas da doença. Outros 72.140 casos foram detectados em um dia. Com isso, já são mais de 14.441.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias baixou e está em 2.431 vítimas por dia. É a menor média desde 26 de março, quando chegou a 2.400 mortes. Já a curva de novos casos está em 56.927 confirmações diárias. E pelo segundo dia seguido, nenhum estado aparece com tendência de alta nas mortes por Covid. Antes não havia qualquer registro de um dia sem algum estado em alta no país. Em estabilidade estão 12 estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe. E em queda aparecem 14 unidades da Federação: Amapá, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Dessa vez o estado de Roraima não atualizou os dados. As autoridades da saúde também contabilizam mais de 12.992.000 pessoas recuperadas. Um estudo da Imperial College em Londres aponta que pela primeira vez em 5 meses a taxa de transmissão da Covid-19 caiu para menos de 1 no Brasil, a taxa de 0,93. Ou seja, cada 100 pessoas com coronavírus, a cada 100 pessoas, outras 93 serão infectadas. Isso quer dizer que é possível controlar o avanço do vírus. A Universidade Britânica também projeta que o Brasil tenha uma queda no número de mortes por Covid-19 nesta semana.
Mais um país proibiu a chegada de visitantes brasileiros por causa da variante do coronavírus. A Bélgica anunciou as restrições para viajantes que partem do Brasil, além da Índia e África do Sul. Uma resolução do Ministério do Interior vai detalhar em breve as modalidades da medida que, a princípio, não será aplicada a funcionários diplomáticos e membros de organismos internacionais que precisem viajar obrigatoriamente. A restrição é aplicada a viagens de avião, trem, barcos e ônibus e também afeta o trânsito pelo território belga. Em um comunicado, o governo informou que os cidadãos belgas, assim como as pessoas que têm residência na Bélgica, poderão retornar da Índia, Brasil ou África do Sul, mas recomendou fortemente evitar as viagens para esses países. E os cidadãos belgas que voltarem para casa devem passar por exames e medidas de quarentena muito estritas. A Bélgica afirmou ainda que estão previstas consultas com os países vizinhos da União Europeia para criarem uma abordagem coordenada. O secretário belga para Asilo e Migração, Sami Medi, elogiou o anúncio do governo e destacou que é impossível autorizar essas viagens com tudo o que se sabe sobre as novas variantes. Os Estados Unidos liberaram a entrada de estudantes e jornalistas brasileiros no país. De acordo com o Departamento de Estado americano, apesar de flexibilizar a regra que vetava a chegada de turistas brasileiros desde maio do ano passado, a decisão não permite a entrada imediata dos viajantes. Os brasileiros que têm vistos específicos para programas de intercâmbio e trabalho só poderão chegar ao país a partir de agosto. Ainda falando dos Estados Unidos, quem já tomou as 2 doses da vacina contra a Covid-19 no país já pode ficar sem máscaras ao ar livre. O presidente americano Joe Biden se dirigiu à nação nesta terça-feira para falar sobre os avanços no combate à pandemia de Covid-19. While we still have a long way to go in this fight, embora ainda tenhamos um longo caminho a percorrer nesta luta e muito trabalho a fazer em maio e junho para chegar ao 4 de julho, fizemos um progresso impressionante por todos vocês, americanos. Casos e mortes caíram drasticamente desde quando assumi em 20 de janeiro. Também nesta terça, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças anunciaram que quem já concluiu o período de imunização pode ficar sem a máscara ao ar livre, com algumas exceções pontuadas. A partir de hoje, se você está totalmente vacinado e você está ao ar livre e não em uma grande multidão, você não precisa mais usar uma máscara. Eu quero ser absolutamente claro, se você está em uma multidão, como um estádio ou uma conferência ou um show, você ainda precisa usar uma máscara. Mais da metade dos adultos americanos já receberam pelo menos uma das 2 doses de vacinas anti-Covid. De acordo com o Democrata, mais de 67% dos idosos já foram completamente vacinados. 44.276.000 doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no Brasil em cerca de 3 meses de campanha de vacinação contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 30.275.000 brasileiros receberam a primeira dose da vacina. Isso equivale a 14,30% da população. E 14.011.000 pessoas receberam a segunda dose. Lembrando que tanto no caso da AstraZeneca quanto da Coronavac são necessárias 2 doses. Em um dia, a primeira dose da vacina foi aplicada em quase 700.000 pessoas e a segunda dose em 862.000, ou seja, um total de mais de 1,5 milhão de doses aplicadas em um único dia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, suspendeu uma liminar da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro que barrava o leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Estado, a SEDAI. O leilão, que portanto está autorizado a acontecer, está marcado para sexta-feira. Ao suspender o leilão, o Tribunal Regional do Trabalho informou que a decisão atendeu ao pedido de entidades sindicais que representam os trabalhadores da Companhia Fluminense. Os sindicatos alegaram que, diante do leilão, a demissão em massa de cerca de 4.000 funcionários da empresa poderia ocorrer.
No último dia 23 de abril, Fux já havia derrubado uma liminar do TRT, que reduzia em 10 anos o prazo de concessão da estatal previsto em edital. A Assembleia do Rio deve votar na próxima quinta-feira um projeto que pode suspender ou cancelar a licitação. Na decisão, a desembargadora do TRT, Cláudia Regina Viana Marques Barroso, destacou que documentos comprovam o risco de demissão em massa e, por isso, determinou a suspensão da licitação até que um estudo apresente o impacto socioeconômico na relação com os trabalhadores da SEDAI, além de alternativas para a dispensa. Caso a liminar seja descumprida, o governo do Rio deverá pagar multa diária de R$100 mil. O projeto de privatização prevê a criação de um banco de talentos para que as futuras empresas possam aproveitar os funcionários da estatal. Segundo o governo, cerca de 46 mil empregos diretos e indiretos serão gerados em todo o estado. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, autorizou a retomada das obras no Museu da Bíblia, em Brasília. Uma obra grandiosa com capacidade de abrigar 50 mil pessoas. Mesmo com a pandemia, as obras de construção foram iniciadas e pouco tempo depois paralisadas, por ordem da 7ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Para o ministro Humberto Martins, que preside o Superior Tribunal de Justiça, a decisão representava uma interferência indevida na execução da política cultural do governo distrital. Além da ilegalidade do ato administrativo, o ministro destacou em seu parecer que a interrupção das obras prejudicaria a economia local, pois o novo museu pode ter impacto positivo no desenvolvimento do turismo. Sobre as polêmicas de que a obra fere a laicidade do Estado e representa intervenção estatal em matéria religiosa, o magistrado declarou que o fato de o país ser laico não impede que museus possam ser construídos pelo poder público para abrigar acervos relacionados às mais diversas manifestações religiosas. A carta de intenções para construir o Museu da Bíblia foi assinada no dia 9 de outubro passado. A construção prevê a obra em formato de Bíblia aberta e contará com cinema, praça de alimentação, teatro, biblioteca, estacionamento interno e salas para palestras e exposições. De acordo com o governo do Distrito Federal, o local deve atrair milhares de visitantes, não apenas religiosos, mas também pessoas interessadas em cultura e história. Segundo o presidente do STJ, fomentar a cultura é dever estatal de especial importância para o desenvolvimento de uma sociedade conectada com sua história, costumes e identidade. Martins ainda destacou que ficou evidente durante a pandemia o quanto a cultura é importante para a saúde emocional dos cidadãos. No futebol, ontem, pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid e Chelsea da Inglaterra ficaram no empate por 1-1. O time inglês até saiu na frente com o gol do Pulisic, mas os comandados do Zinedine Zidane igualaram o placar com o gol do Benzema. Com o resultado, os espanhóis precisam vencer o jogo de volta para se classificar, já que os ingleses jogam por um empate sem gols. A decisão da vaga vai ser em Londres na próxima quarta-feira e hoje à tarde Manchester City e PSG fazem o outro confronto da semifinal. Ontem foi noite de Libertadores da América e vários clubes brasileiros entraram em campo. Vamos agora aos resultados. No Allianz Parque, o Palmeiras goleou o Independiente del Valle do Equador por 5-0, manteve 100% de aproveitamento na competição. O grande nome da partida foi Rony, autor de 2 gols. No Maracanã, o Flamengo goleou o União La Calera do Chile, mantendo 100% de aproveitamento também. E nesse caso o destaque foi Gabigol, que marcou 2 vezes no jogo. Em Belo Horizonte, vitória do Atlético Mineiro. O time de Minas venceu o América de Cali por 2-1 e com 2 gols do atacante Hulk, que aliás saiu do banco de reservas para decidir a partida. Essa foi a primeira vitória do Galo na competição. Foi a primeira vitória também do Inter em Porto Alegre. O Internacional goleou o Deportivo Táchira da Venezuela por 4-0, portanto, primeira vitória no Campeonato Sul-Americano. E aí o único time que perdeu foi o Santos. Teve a reedição da semifinal da Libertadores do ano passado. O Santos foi até a Argentina e acabou sendo derrotado pelo Boca Juniors por 2-0.
Os organizadores de um show que serviu como teste para buscar formas seguras de realizar eventos na pandemia anunciaram que não há nenhum sinal de contágio de Covid-19 depois do espetáculo, que contou com 5.000 pessoas. O evento foi em março. Os espectadores não precisaram respeitar o distanciamento físico, mas utilizaram máscaras e não há nenhum sinal que possa sugerir a transmissão da doença dentro do evento. Todos os participantes foram testados e usaram máscaras PFF2, do tipo que garante uma proteção maior. De acordo com os organizadores, foram registrados apenas 6 casos positivos 15 dias depois do show e em 4 casos a transmissão não aconteceu durante o evento. Um dos médicos que comandou o experimento afirmou que com ventilação otimizada, triagem de antígenos e uso de máscaras é possível garantir um espaço seguro. O show de Barcelona foi uma das poucas iniciativas do tipo organizadas na Europa. Outro espetáculo parecido aconteceu em março na Holanda com 1.300 pessoas. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouco tem outras informações com a Patrícia Velenic às 10 da manhã no horário de Brasília. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia.